Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês irão assistir essa aula, né? Essa é a nossa quarta aula, é a segunda aula da segunda unidade. Peço desculpas aí pela demora na gravação, mas infelizmente, como moramos em Porto Velho, minha esposa teve um problema médico e ficamos internados esse decorrer do tempo aí. Somente hoje eu pude gravar, mas a Dark eu pedi para ela poder postergar um pouquinho o prazo para a entrega dessa segunda atividade, tá bom, gente? Mas vamos lá, então, para o que interessa? Então, vamos lá na nossa disciplina, né, de gestão tributária e orçamento municipal. Os slides já foram postados, como vocês já devem ter visto, acredito eu. Então, vamos lá para o nosso módulo de hoje, né? A gente vai falar de transparência na administração pública, né? E aí, quando eu entro em transparência, galera, tem duas coisas que eu tenho que falar muito claro, né? Transparência e administração pública, quando eu entro nessa parte financeira, essa parte de pré-requisitos, LDO, LOA, PPA, enfim, entre outros, não tem como falar disso sem falar da informação contábil, né? A informação contábil, gente, ela é muito importante nesse sentido, não estou puxando sardinha para o meu lado, mas ela é muito importante nesse sentido porque a gente precisa, aí no caso, pegar todas as informações que a contabilidade possui e realiza, né? Para que a gente possa ter um controle melhor da nossa gestão da nossa empresa. E aí, no caso da nossa empresa pública, só lembrando, né? E aí, gente, não tem para onde correr. O Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, o MCASP, até coloquei o link aí, mas eu já falei isso, o pessoal até já postou o link para vocês. Ele, para nós, quando a gente fala de contabilidade, informação contábil e tudo mais, ele é uma base para que a gente possa dar andamento. É claro, é evidente que nós temos outras legislações, outros documentos, mas o MCASP, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, ele dá, sim, para nós um rumo, uma base, para que a gente possa aí ter uma noção do que vai ser cobrado, do que vai ser auditado, verificado de informação contábil, porque ele é o nosso manual e todo ano ele é atualizado, né? Então, assim, toda vez que a gente vai falar de informação contábil, de transparência na administração pública, a informação contábil, nesse ponto, ela é, sim, muito importante. Ela precisa ser fidedigna, né, logicamente, ela precisa estar ali, no caso, de caráter original, né, de estar ali precisa, estar ali em tempo hábil, registro contábil ele deve ser feito, né, ali no tempo adequado, conforme a legislação vigente de cada item, o qual é registrado, e as rúbricas, as contas contábeis públicas, elas devem ali ser lançadas diariamente. Isso é o que está na legislação, né? Mas, pois bem, então, só para vocês terem uma noção, vou pegar um item do qual a informação contábil ela é importante, né? Quando a gente fala na parte dos créditos, já falei um pouquinho de créditos, peguei ali a parte de créditos suplementares, né? Nós temos uma legislação que cuida disso, a Lei 4.320, no artigo 43, ele até coloca ali, peguei o Ctrl+C, o Ctrl+V, a abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de uma exposição justificada. Como a gente falou no PPA, tudo quando a gente fala da questão de crédito, ele vai depender, sim, de uma justificativa, isso é óbvio, né? O crédito suplementar, ele também, ele é igual a todos os outros, né? Ele não muda isso daí. Apenas estou citando para vocês poderem ter uma noção. E ali dentro dos créditos suplementares, eu coloquei ali para vocês, nós temos os créditos suplementares, né, destinados ao reforço de dotação orçamentária, que já existe na LOA, já falamos disso. Créditos especiais destinados às despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica. São novos projetos ou atividades não previstas inicialmente. Créditos extraordinários destinados a despesas urgentes imprevistas decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública. Isso, gente, é um dos itens que a transparência na administração pública cuida, né? Ressalta, organiza, parametriza, entendeu? Então, a transparência na administração pública, ela tem uma norma, uma legislação que vai estar ou em alguma lei específica, ou como o seu MCASP, por exemplo,
o manual da contabilidade aplicada ao setor público ele é muito importante. Eu sei que não é o foco dessa nossa ementa, mas, por exemplo, no MCASP nós temos lá alguns normativos, algumas demonstrações contábeis que são obrigatórias as publicações, e quando a gente vai no portal da transparência, por exemplo, lá no Tesouro, né, no site do Tesouro, nós encontramos, gente, que por incrível que pareça, 39%, eu olhei hoje esse dado, no último ano, né, no último exercício social, não publicaram alguma ou algumas, né, ou foi uma ou foi mais de uma, dos demonstrativos contábeis obrigatórios das nossas prefeituras. Isso é um ponto aí de preocupação, porque isso demonstra uma ausência de transparência na administração pública, o que a gente não pode deixar. Então, quando a gente fala de escopo de transparência, gente, de administração pública, a gente está falando de tudo. A transparência, por exemplo, numa licitação, a transparência, por exemplo, na parte contábil, a transparência, por exemplo, dos créditos suplementares, créditos especiais, créditos extraordinários, entendeu? Então, a gente está falando da transparência ela como um todo. E cada item da administração pública, cada item ele vai ser regulamentado por normativo, por uma legislação, por uma lei, por um manual, por exemplo, né? Então, assim, tudo vai depender de qual item ou de qual pasta ou de qual esfera vocês estarão cuidando dentro da administração pública, né? A gente poderia aqui ficar falando aí 4 horas somente ali das licitações, como que eu vou fazer a transparência nas licitações, a legislação de licitação e tudo mais. A gente poderia ali falar 4 horas somente do pregão, por exemplo. Enfim, né? Cada situação, cada item, nós vamos ter ali esse quesito de transparência na administração pública e isso vai puxar para algum normativo, alguma lei. Mas, de forma generalizada, de forma geral e bem simplória, claro, a transparência na administração pública ela é obrigada, né? Isso é óbvio, né? Porque, no caso, isso a gente vem desde a Constituição, na verdade, na Constituição isso já prevê, e a gente poderia entrar em outras esferas do direito, por exemplo, no direito constitucional, por exemplo, né? Isso prevê alguns itens também, no caso, quando a gente fala da legislação, que vai falar ali, no caso, de quando vocês porventura, né, cometem crime contra a ordem tributária, né, por exemplo, a legislação de crime contra a ordem tributária também ressalta essa mesma situação. Então, assim, cada caso, cada item que a gente for trabalhar, for cuidar, né, então, cada situação vai ter uma legislação específica e isso vai poder ocasionar, né, uma penalidade, um item, né, alguma coisa do gênero. Por exemplo, a legislação de crime contra a ordem tributária, que eu até peguei aqui agora, não nego para vocês, que é a 8.137, eu não lembrava do número, mas a legislação de crime contra a ordem tributária, ela não cuida somente contra crime contra a ordem tributária. É crime contra a ordem econômica, crime contra a ordem de relações de consumo e dá outras providências. Quando vocês abrem essa legislação para vocês poderem ler, vocês vão poder verificar o que vai ser caracterizado como crime de cada ordem que eles vai estar falando. E mais adiante, dentro da legislação, que ela é muito longa, por sinal, a gente vai ter ali itens que serão cobrados, ou seja, são itens que precisam ser transparentes. Tudo que existe uma legislação a qual ela está cobrando algum item dentro da administração pública, algum item que ela está cobrando ali um maior rigor, uma maior penalidade, uma maior culpabilidade, por exemplo, a gente sempre vai ter, ou melhor, essa lei ela sempre vai dar indícios do que eu preciso dar maior transparência, né? E eu sempre vou ter algum outro normativo, alguma outra legislação que me obriga à transparência desse item qual é cobrado, né? Isso a gente vê muito no direito penal, por exemplo, que é uma engrenagem, né? Quem é do direito sabe que é uma engrenagem que uma prende a outra, uma amarra a outra, né? E no direito que é constitucional a mesma coisa. Mas, pois bem, galera, dessa vez eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou trabalhar com vocês algumas questões. Dessas questões, alguns conteúdos estão na questão que vocês estão respondendo, referente à unidade 2, tá? Então, vou trabalhando algumas questões, vou respondendo com vocês e vamos aí tirando algumas dúvidas, né? Por exemplo, os créditos adicionais classificam-se como? Como esses créditos adicionais classificam-se?
a gente até acabou de falar, né, sobre esse item, né? E aí, no caso, ó, de forma, claro, bem resumida, né, que é o artigo 43, acabei de mostrar para vocês, na legislação da 4.320/64, nós temos ali vários créditos adicionais, né, que eu até posso retornar aqui, ó. Eu tenho, ó, suplementares, especiais e extraordinários. Ali até coloquei, ó, as espécies de créditos adicionais previstos no artigo 43 da Lei 4.320/64. Exemplo, especiais e suplementares. Ali é apenas um exemplo, né? Então, somente essa é uma pergunta que pode ter para vocês, por exemplo, né? Que é o artigo que a gente acabou de demonstrar. Por exemplo, uma outra questão que até caiu no Ministério da Fazenda, quando destinado a atender às despesas não autorizadas no orçamento original. O crédito adicional denomina-se o quê? É aquele item, aquele crédito que eu acabei de mostrar naquele artigo, no 43, que ele é o quê? Ele vai ser uma despesa que não foi autorizada no orçamento lá no início. Só temos uma hipótese, né, claro, que é o crédito especial. Olha só, até coloquei aqui no slide, ó. Vou voltar aqui, ó. Os créditos especiais, ó, destinados a despesas para quais não haja dotação orçamentária específica, ou seja, novos projetos ou atividades não previstas inicialmente, entendeu? Então, por isso aí seria os créditos especiais, ou especial, tá? Tranquilo até aí? Vamos lá, eu vou respondendo, nossa, já até fui para frente, foi mal, mas eu vou respondendo as questões e a gente vai batendo papo, ó. Por exemplo, o que são créditos adicionais? Já dei o enter, né? São o quê? São as autorizações para as despesas não computadas ou insuficientemente consignadas no orçamento. Como a gente já sabe, né? Isso vai estar lá no orçamento, tudo bonitinho, planejado, bacana e tudo mais. Só que o crédito, lembra, gente, que no crédito, quando eu estou dentro da administração pública, o crédito é uma dívida, né, que eu estou fazendo. Então, no caso, são o quê? São despesas, né, que não foram ali, talvez, inicialmente pensadas, ou talvez inicialmente não existiam. Então, por isso eu tenho ali, ó, elas são as autorizações para as despesas não computadas ou insuficientemente consignadas no orçamento. Por isso que tem sendo nomenclatura, créditos adicionais. Lembrando, o termo crédito na administração pública, gente, ele é como se fosse uma dívida, uma despesa, entendeu? Teria aí como se fosse mais ou menos meio que um sinônimo, tá bom? Tranquilo? Então, toda vez que eu falar de créditos adicionais, são o quê? São as autorizações para despesas que não foram computadas ou, por algum motivo, são ou insuficientemente consignadas lá no orçamento, tá? Isso pode existir e pode acontecer independentemente da situação, tá? Por exemplo, ó, nenhuma despesa pode ser paga à conta de despesa de exercícios anteriores. Ó. É uma afirmação, né? Se nenhuma despesa pode ser paga à conta de despesa de exercícios anteriores. E aí? Isso aí dá uma dúvida, né? Nenhuma despesa pode ser paga à conta de despesa de exercícios anteriores. Isso está errado, galera. Se isso fosse verdade, daria ruim, né? Daria ruim por quê? Porque, no caso, as despesas que são realizadas no decorrer aí dos exercícios e dos anos sociais, muitas vezes o pagamento dessa despesa, né, ele é feito posteriormente, né? Então, essa afirmativa aí de nenhuma despesa pode ser paga à conta de exercícios anteriores está errado, tá? Se fosse verdadeiro, todas as prefeituras e, enfim, estariam todas irregulares, né, por lei. Olha só mais uma aí, ó, mais uma afirmativa, né? A existência de crédito próprio é uma das condições impostas para a regularização de uma despesa à conta de despesa de exercícios anteriores. Isso acaba aí meio que estando na afirmativa anterior, né? A existência ou existência de crédito próprio é uma das condições impostas para a regularização de uma despesa à conta de exercícios anteriores, né? Então, galera, como a gente já sabe, que a gente já falou sobre isso daí, para que a gente possa, no caso, ter essa despesa, ter essa regularização, ter esse pagamento, eu tenho que ter, sim, um crédito, né, lá atrás. Senão, uma coisa ela é amarradinha à outra. Na contabilidade pública, na gestão pública, no orçamento público, quando eu falo de item público,
para eu poder realizar ou regularizar, que é o caso, né? Uma despesa ali no caso, né? Mesmo sendo de exercício anterior, eu tenho que ter um crédito decorrente ou uma receita decorrente. A receita decorrente, gente, por lei, a legislação é muito clara e muito dura nesse aspecto se viesse de receita. Ali a pergunta afirmativa é crédito, tá? Só estou puxando um outro assunto, aproveitando o tópico. Receita é muito complicado, por quê? Porque a receita é como se fosse uma venda casada, né? Eu tenho a receita, aquela receita vai ser destinada para uma despesa. Por exemplo, o ICMS. Todo mundo sabe que o ICMS ele é dividido, a receita de ICMS ela é dividida para que o Estado possa fomentar a parte de educação, saúde e investimentos em geral, né? Em grande maioria, ele tem mais gasto, esse investimento em geral, muitos estados entendem isso como questões de infraestrutura, mas a legislação ela diz investimentos em geral, mas educação e saúde é casado, tá? Isso é obrigatório por lei. Uma parte do ICMS vai para isso. Então, quer dizer que, notem só, o ICMS ele já está ali, é uma venda casada. Eu tenho a receita, eu já tenho a despesa que eu vou pagar, que eu vou custear, melhor dizendo, né? Então, já é uma venda casada. Então, é o seguinte, quando eu estou falando de créditos anteriores, né, de exercícios anteriores, de regularização de despesas anteriores, quer dizer que a despesa já foi realizada, por algum motivo ela não foi paga, então eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que fazer uma dívida própria, um crédito próprio, para poder regularizar essa despesa passada, né? Então, assim, por isso que a afirmativa é correta. A existência de crédito próprio é uma das condições impostas para eu regularizar uma despesa, tá? A receita poderia acontecer legalmente na legislação? Se a gente pegar o MCASP, a resposta seria sim. Entretanto, o MCASP salienta que, como as receitas públicas elas já têm uma despesa prevista, dificilmente isso vai acontecer, né? Dificilmente isso vai acontecer, somente se fosse uma receita nova, né? Exemplo, vamos supor que criou-se um imposto novo, amanhã cria-se um imposto novo, isso é uma receita nova. Aí, no caso, na criação desse imposto, eu ia ali dizer para onde vai aquele saldo, né? Então, notem aí, ó, criei um imposto, eu já vou criar o destino, né, da minha receita. Então, dificilmente isso vai acontecer na prática, tá, gente? Tá, despesas de exercícios anteriores é uma dotação inserida no orçamento para regularizar despesas da administração que obedecem a condições previamente estabelecidas em lei. Isso é correto, né? Isso não tem nem muito o que discutir, nem muito o que discutir, porque isso é o Ctrl+C, Ctrl+V da legislação. Despesas de exercícios anteriores, gente, perdão, ele em algum momento, ele estava previsto no orçamento anterior, em algum momento, ele teoricamente foi previsto. Pode acontecer de uma despesa de exercício anterior não ter sido prevista inicialmente, legalmente? Pode. A despesa ocorreu, houve alteração do orçamento, e aí ela ficou no limbo, que a gente fala no popular. Isso acontece na prática? Acontece, pessoal. Deveria acontecer por legislação geral, regra geral, ela diz que não. Entretanto, essa despesa de exercício anterior, como ela pode ter sido uma despesa que não estava prevista, por exemplo, ela pode, ali no caso, estar amparada em lei. Por exemplo, de despesa de exercício anterior, que está amparada em lei, que ficou no chamado limbo, que a gente fala no popular. Choveu na cidade de vocês, deu um alagamento, estragou um monte de rua e tudo mais, a prefeitura estava sem dinheiro para bolhufa nenhuma, para pagar diesel, por exemplo, tinha que pegar os maquinários tudo, mandar para a rua, fazer asfalto e tudo mais. A prefeitura foi lá e fez a dívida, entendeu? E aí, no caso seguinte, essa despesa ela não estava prevista. E aí vai ficar para o próximo exercício, entendeu? Então, isso pode acontecer, sim, na prática. Então, essa afirmativa ela é correta, tá? Tá, eu trouxe várias questões, tá, pessoal? Porque na última aula, na aula presencial, algumas pessoas comentaram de algumas dúvidas, tal, não sei o que, eu fui trazendo algumas questões, e essas questões, com certeza absoluta, estarão no questionário de vocês da unidade 2, tá? Estarão não, desculpa, estão, tá?
No subsistema orçamentário, além do empenho, podem ser registrados a fim de serem, né? Se tem, não, perdão. No subsistema orçamentário, além do empenho, podem ser registrados, a fim de serem, citar exemplo, beleza. Tá, aqui já entrou já no outro conteúdo. Desculpa que o cérebro deu um nó aqui, já puxou outro conteúdo, né? Que eu estou falando de sistema orçamentário. Além do empenho, o empenho está dentro do sistema orçamentário, né? Que é o ato de empenhar um saldo, por exemplo. Podem ser registrados o que mais além disso? Para a gente citar exemplos, por exemplo, né? Vários exemplos na situação. Eu coloquei ali um exemplo que acontece muito na prática, que é a disponibilidade por destinação de recursos. Nós temos outros exemplos? Sim, temos. Vamos pegar por partes primeiro. Disponibilidade por destinação de recursos, né? Destinação de recursos, gente, ela pode acontecer de algumas hipóteses. Eu, ente público, eu posso destinar um recurso, né? Isso vai afetar o meu subsistema orçamentário? Vai, obviamente. Ou eu, ente público, eu posso, por meio, receber uma destinação de recurso? Posso. Só que daí, no caso, isso não se caracteriza como destinação minha, ente público. Eu, prefeitura. Né? Eu estou recebendo. É diferente. Tá? Então, a disponibilidade por destinação de recursos é o quê? É o remanejamento do dinheiro. Vou remanejando ele, vou destinando o recurso havendo disponibilidade desse pagamento. É por isso que, na prática, quem trabalha em setor público, tirando agora a galera que trabalha em prefeitura, governo do estado e União, quem trabalha, por exemplo, numa Secretaria de Finanças, por exemplo, num Detran, por exemplo, num Ciretran da vida, por exemplo, numa escola, por exemplo, e mexe com essa parte financeira, essa parte de empenho, licitação, contrato, enfim. Chega no final do ano, galera, novembro, dezembro, dia 20 de dezembro para frente, essa galera do financeiro, a gente não sai de férias, de jeito nenhum. Por quê? Porque é um momento que, às vezes, sobra um dinheiro. É um momento que, às vezes, a gente vai lá e a gente entra numa ata de um contrato. A gente remaneja o dinheiro e destina esse recurso, claro que legalmente. Eu não vou pegar um saldo, que era um saldo previsto para por exemplo, pagar despesas de orçamento geral para eu poder gastar com empenho de itens de consumo, né? Isso eu não posso. Mas eu vou pegar o saldo que eu poderia gastar com despesas da mesma classificação, ou empenhos e compras com a mesma classificação. E vou aproveitar esse momento, que acontece com muita frequência, para poder entrar numa ata de registro de preços, de contratos e tudo mais. Essa galera, eles nesse momento, eles aproveitam por quê? Porque há uma disponibilidade de dinheiro, de recurso, que ela foi realizada por alguma destinação anterior. A mesma coisa acontece com uma prefeitura, um governo do estado, só que numa magnitude diferente, né? Ela sempre vai acontecer isso em situações específicas, né? Então, num sistema orçamentário, além desse empenho que eu posso ter, eu posso sim realizar qualquer registro por meio de disponibilidade de destinação de recursos. Um exemplo básico disso, gente, foi o período pandêmico, a pandemia. A pandemia aconteceu, sim, essa possibilidade por uma situação específica, tá? Então, esse aí é um exemplo previsto em lei e ele acontece muito na prática. Eu trouxe ele por causa que eu queria trazer exemplos práticos, tá? Outro aí, ó, exemplifique uma proibição ou proibições constitucionais que a contabilidade do município deverá conhecer, né? Destaca-se aquela que for referente. Galera, proibições constitucionais que a contabilidade do município ela tem que conhecer. Gente, nós temos algumas, mas eu peguei uma ali muito específica, que é um caso que agora não, já tem uns 2 anos que ele vem aparecendo muito na nossa mídia, nas nossas prefeituras, que é o quê? A transposição sem prévia autorização legal de recursos de uma dotação orçamentária para outra. Isso está onde, gente? Artigo 167, inciso 6º da Constituição Federal. Se vocês abrirem o artigo 167, vocês vão ver lá
como ele é interessante, lá no artigo 167 da Constituição, eu tenho o seguinte, ó, eu tenho ali, claro que ali eu vou ter vários incisos, né, tal, mas eu tenho ali a chamada regra de ouro. A regra de ouro vai estar onde? No inciso 3º, porque ele vai falar o quê? Ele vai falar da proibição, ou que ele vai proibir realizar operações de crédito, empréstimos superiores às despesas de capital. Isso faz o quê, galera? Isso evita o endividamento para pagar as despesas correntes. Salva aqueles créditos, aquelas despesas que já estão autorizadas por LOA, por PPA, por maioria absoluta, tá? Então, assim, isso é a regra de ouro desse artigo. Ali dentro, a gente vai ter ali falando da questão de proibições do inciso de transferência, por exemplo, né? Falando ali que é vedado iniciar programas, projetos sem ter LOA, por exemplo, né? Ali a gente vai ter ali também falando de vinculação de receitas, por exemplo, que é o quê? Que é a vedação de vincular a receita de impostos a órgãos, fundos ou despesas, salvo as exceções constitucionais, né? Que são saúde, educação, etc., por exemplo. Ali, nesse artigo, ele vai cuidar também da parte ali de fundos, criação de fundos, por exemplo, tá? Então, por isso que eu puxei esse artigo, porque esse artigo ele é bem importante quando a gente está falando de proibições constitucionais. Dentro da Constituição, a gente tem várias proibições, tá? Quando a gente vai para a parte pública, tem uma disciplina do doutorado em planejamento público. Eu vi esse mestrado, perdão. Ele é um mestrado da Bahia. Eu até fui assistir algumas aulas somente para poder ver como que era. E é bem interessante porque ele tem uma cadeira, uma disciplina que cuida somente dessas proibições. É um mestrado profissional. Eu gosto muito da área do profissional, porque o meu mestrado ele foi profissional, o meu doutorado também foi profissional, mas eu gosto muito por quê? Porque ele é mais prático, né? Como eu estou na prática, eu gosto muito de pegar as partes práticas. E aí, o que é interessante, a galera fica 80 horas para poder o quê? Pegar a maioria das proibições constitucionais quando eu falo de contabilidade, município, Estado, União. Então, assim, é um assunto muito robusto, né? Mas é uma situação que, numa prefeitura, ele acontece com muita frequência, tá? Então, esse artigo 167, eu destaquei ele porque ele é muito importante, tá, gente? Então, assim, uma regrinha para vocês. Estudem esse artigo 167, né, para que vocês possam ter uma apropriação dele, ainda mais quem for para essa área mais voltado de transparência financeira, fiscal e contábil, tá? O artigo 67, ele tem que ser ali uma regrinha de ouro, tá, gente? Então tá, seguindo aí, só para a gente poder, assim, eu estou pegando várias questões voltando para a transparência, porque a transparência é um negócio muito, muito grande, tá, gente? Ó, de despesa orçamentária, ela deve ser processada em alguns estágios, né? Isso é algo até lógico. A respeito de tais estágios, para poder a gente, pelo menos, exemplificar um. Quando vocês olham o leque de despesa orçamentária, a gente tem uma leira de despesa orçamentária. Posso ter situações gigantescas de várias despesas, né? Só que, na prática, o que mais acontece primeiro, olha só, a fixação, né, no caso desse gasto, né? Eu tenho ali, ó, que a fixação em realidade, o primeiro estágio dessa despesa orçamentária. Como assim, gente? Na prática, eu tenho que o quê? Eu tenho que, primeiramente, saber, né, quanto que eu vou ter de despesa, a gente já falou disso em PPA. Eu sei o que eu tenho de despesa, eu fixo ela. Porque a partir do momento que eu já sei, eu faço a fixação dessa despesa. Então, esse é o meu primeiro passo, né, o meu primeiro estágio da despesa orçamentária. Quer dizer que, quando eu falo de legislação de transparência, gente, quando eu estou falando de despesa orçamentária, a minha transparência pública ela vai olhar, peraí, ele sabia aquela despesa? Se sim, ele fixou a despesa? Se ele não sabia a despesa, não tem como fixar. Por isso que ela, no caso, acontece ali, às vezes, sem a gente ter uma estimativa do que estava previsto,
que é o caso de uma enchente que aconteceu no município de vocês, tá? Então, ó, a fixação, ela é, em realidade, o primeiro estágio da despesa orçamentária, a qual é cumprida por ocasião da edição da lei do orçamento. Então, a legislação orçamentária, quando eu falo ali no viés de transparência pública, de transparência na administração pública, eu preciso ter a fixação, que é meu primeiro passo, né? Antes mesmo de eu fazer uma LOA, fazer tudo dentro, né, do processo, eu vou estar fixando os meus gastos para poder saber, poder colocar todo ele no primeiro balaio. Por isso que é muito difícil na prática a gente fazer um plano plurianual fazer um plano plurianual em 8 meses é difícil, tá? E a gente tem que entregar até agosto. Então, assim, não é muito difícil na prática sair um plano plurianual de uma lapada só. Por isso que a gente tem muitas mudanças aí. Sem falar da LOA e assim por diante, tá? Nas informações de natureza contábil, isso aqui é legal. Isso aqui eu preciso falar. Tá. Esse é um outro item quando eu falo de transparência pública. Eu estou pegando, gente, conteúdo geral, tá? Porque transparência pública é um negócio muito grande. Tá, quem for mexer com controle na administração pública, não sei se vocês irão realizar isso, se vocês vão fazer isso. Quando ele está falando de classe 7 e 8, né, é classe contábil. Classificação 7 e classificação 8. Né? Aqui eu já estou lá no MCASP, tá, gente? Aqui eu já saí da parte constitucional, fui parar lá no MCASP, lá no Manual de Contabilidade aplicado ao setor público. Então, quem for para controle, olha só, nas informações de natureza de controle, classe 7 e 8, podem ser registrados a fim de serem demonstrados. O que ele está falando aqui para vocês? Tá, quando vocês estão fazendo controle, o que vocês podem registrar, entendeu? Basicamente é isso. Por quê? Quando eu sei o que eu posso registrar, eu sei o que vai ser cobrado, então eu sei o que precisa estar transparente, entendeu? Controle, gente, é uma parte muito importante. 2 coisas que eu preciso basicamente ter na cabeça: custo e fiscal. São os 2 itens principais quando eu estou falando de controle. Custo e a parte fiscal, tá? Então, ó, classe 7 e 8 eu estou falando do quê? Ó? Controle de custos, os atos potenciais, os riscos fiscais, a disponibilidade por destinação de recursos, por exemplo. Tá? Isso, gente, isso são o quê? Isso é o decoreba mesmo, tá? Infelizmente, tá, gente? Estou pegando aqui agora a parte decoreba. Essa parte ainda nem parte de pensamento, não. Isso aí é parte decoreba mesmo que está no MCASP. No MCASP, ele coloca o seguinte, quando eu vou para administração pública, primeira coisa que eu tenho que controlar na administração pública são os custos. Ele fala primeiro dos custos e depois das receitas. Então, a preocupação principal quando eu falo de controle e orçamento e falo de transparência da administração pública, quando eu entro no manual, ele bate primeiramente no custo. Por isso que esse controle tem que ser muito bem feito aonde? Controle de custos, os altos potenciais, os riscos fiscais e a disponibilidade para onde que vai o meu dinheiro. Né? Porque aqui eu tenho o quê? Custo, meu gasto, meus atos do que eu vou fazer, os riscos fiscais que eu tenho na minha unidade, na minha prefeitura, enfim, ou no meu estado, e para onde eu vou mandar esse dinheiro, que é o básico de qualquer município, qualquer estado, até do ente da União. Isso é o básico. Então, por isso que, quando eu falo de controle, esses itens, eles obrigatoriamente têm que ser demonstrados. Tá? E eles vão ser demonstrados, gente. A parte de custos, como todo mundo já sabe, eu tenho uma demonstração que vai cuidar só disso, que é a DOAR, né? Demonstração de origem e aplicação de recursos, isso na contabilidade pública. Eu tenho ainda, quando eu falo de destinação de recursos, eu tenho a DFC, demonstração de fluxo de caixa, que vai mostrar para onde o dinheiro está indo, por exemplo. Quando eu tenho a parte de riscos fiscais, por exemplo, eu tenho a transparência fiscal, que ela é obrigatória por lei, né? Então, assim, e dos atos potenciais, eu tenho ali todos os atos relacionados à minha gestão pública, trabalhista, tributária, enfim. Então, assim, esses são os itens básicos, tá? Então, quem for para essa área de controle, já fica a dica, tá, gente?
Tá, lembrando que eu estou trabalhando transparência com vocês no âmbito geral, tá, galera? Infelizmente eu não consigo entrar nos pormenores porque nem teria tempo hábil para isso, né? Pegar uma de imposto aí, né? Como a gente está falando um pouquinho de parte pública, os devedores de impostos ao poder público, quando não pagos no ano de competência. Que a galerinha que já está devendo imposto, aqui eu estou falando daquela galerinha já que já está registrado lá na minha. Já está indo, né? Lá na minha dívida ativa, gente. O legal do ente público, que eu acho, é que a lei é muito clara, né? Por lei, gente, por exemplo, um IPTU, pegar o caso do IPTU que é o mais fácil. O IPTU, por lei, se ele venceu, por exemplo, dia 30 de abril, por exemplo, né? Eu tenho que dar um prazo para pagamento, mesmo que atrasado. A legislação, ela coloca que pode ser até 90 dias. Pode ser até 90 dias. Obrigatoriamente, eu não posso mandar essa pessoa para a dívida pública com 30 dias, é claro. Para ele ir para a dívida pública em até 90 dias, o que vai acontecer? Eu tenho que estar no exercício, no final do exercício. Então, se o meu IPTU ele vence em abril, serão inscritos no encerramento do exercício em dívida ativa. Quer dizer que os devedores de impostos no poder público, quando ele não pagou no ano de competência, no final do exercício social, aí sim eu posso mandá-los para a dívida ativa. Tá? Isso é importante a gente saber. Por que é importante a gente saber? Porque quem está fazendo o controle tem que ali controlar toda a galera que está inadimplente e no final do exercício eu vou mandar todo mundo para a dívida ativa. Né? Isso é o que está na legislação. Tá? Você fala, professor, mas o executivo ele pode não fazer isso? Tem uma brecha na lei? Tem. Deveria fazer? Não. Ele deve sim, porque a legislação nesse ponto é muito clara. Ele deve ser escrito no final do exercício em dívida ativa, independentemente de prazo e carência. Prazo que eu falo é prazo de vencimento. É claro, evidente, respeitando a regra da noventena, né? Porque daí eu já vou para outra esfera do direito, né? Mas, assim, eu vou mandá-lo, essa galera, para a dívida ativa. Por que eu estou falando isso, gente? Não sei se vocês lembram um caso que ficou muito famoso no Mato Grosso do Sul, de uma prefeitura de município, agora que eu não vou recordar o nome, ela deixou de lançar os contribuintes de IPTU em dívida ativa dos últimos 4 anos, de um prefeito qualquer, que eu não vou me lembrar o nome, é claro. E aí, no caso seguinte, e aí quando isso estourou e tudo mais, o questionamento foi por que a prefeitura não mandou esses moradores para a dívida ativa? E dentro dos autos do processo, que depois se tornaram públicos, uma das justificativas do executivo foi que isso traria ali um problema social, econômico para o município e tal e tudo mais. E aí ele se baseou nisso e não mandou ninguém para a dívida ativa e estava tentando cobrar com juros, né? Ele justificou aonde? Em número de habitantes, era uma cidade pequena, nem 5 mil habitantes direito, se registrou em poder no econômico e financeiro. Ele tentou se assegurar para poder demonstrar para o judiciário que a população dele, em grande maioria, ela era hipossuficiente. Aí eu vou para uma outra esfera do direito, né? Mas, mesmo assim, ele teve que prestar as contas a partir daí. Então, no caso, quando isso estourou, foi muito interessante na época, porque isso até fez mudar o MCASP, mas a legislação geral não mudou. Ela coloca muito claro lá ainda, esse item da legislação não mudou. Final do exercício social, MCASP, manda eu mandar a galera para a dívida ativa. É claro que eu tenho algumas exceções lá na regra, hoje eu tenho. Até 2002, salvo engano, eu não tinha essas possibilidades, que foi o caso desse prefeito que eu citei como exemplo, tá, gente? Então, cada caso é um caso, tá? Municípios hipossuficientes, municípios carentes, enfim, eu consigo ali algumas situações. Municípios os quais tiveram catástrofes naturais, eu posso ter o perdão da dívida. Enfim, então, cada caso é um caso, tá? Mas, de regra geral, é essa daí. Controle, né? Pegando agora quem for mexer com tesouraria.
Quem for mexer com tesouraria, por exemplo, que não pode ser feito, gente, um monte de coisa, né? Claro, não pode roubar, né? Óbvio. Mas o que a legislação mais relata e o que mais acontece na parte prática do que não pode ser feito, gente. Olha só, quando eu estou falando de tesouraria, ó, tem um caso muito específico, né? Que aí, ó, os bancos enviam para a entidade os avisos de crédito apenas como forma de documentação. Na prática, o tesoureiro utiliza o extrato bancário como base para identificar e classificar a receita nas rúbricas existentes no orçamento, pois ele quem as identifica. Obviamente, isso não pode ser feito. Por que isso não pode ser feito, gente? Olha só, aí eu já estou quebrando alguns princípios, né, da contabilidade pública. Olha o que acontece. Ó. Os bancos enviam para a entidade os avisos de crédito apenas como uma forma de documentação. Tá. Na prática, o tesoureiro utiliza o extrato bancário como base para identificar e classificar as receitas nas rúbricas existentes no orçamento, pois é ele quem as identifica. Primeiramente que eu tenho que separar, né? A contabilidade pública já me diz. Ela já diz já que eu tenho que separar o tesoureiro e de quem identifica. O tesoureiro tem uma outra função, né? Mas vamos supor uma prefeitura pequena, isso pode acontecer, professor? Na prática até acontece. Deveria acontecer? Não. Porque eu tenho que separar, gente. Eu tenho que ter a segregação de função, né? Senão vai dar ruim. Mas qual que é o erro aí no caso? Extrato bancário não é documento básico para identificar e classificar a receita em rúbrica. Qual é o documento básico para a gente classificar receita nas rúbricas das contas existentes públicas? É a própria conta, é a própria execução de conta, é o próprio recebimento da conta, e não o extrato bancário, entendeu? Então, assim, o básico. Ah, professor, mas a minha prefeitura, a gente tem lá um controle que a gente utiliza o CISPARG, por exemplo. Estou pegando o caso do Rio de Janeiro, tá? O CISPARG lá a gente puxa e ele já vem já com tudo que a prefeitura recebeu nos últimos 10, 5, 15 dias, eu faço um filtro, tal, não sei o quê. Isso está errado por lei? Não está errado. Por quê? Porque a prefeitura do Rio de Janeiro, estou pegando o caso do Rio de Janeiro, ela foi lá e ela parametrizou um sistema que ela utiliza isso. Mas aonde que esse sistema ele busca informação? Na rúbrica existente, tá? Então a legislação é clara. Extrato bancário não é documento básico para isso. A legislação ele coloca que para a gente poder identificar isso, eu vou ter que ir lá na conta, lá na rúbrica que eu estou trabalhando, tranquilo? E tesoureiro, por lei, ele não deve ser a pessoa que identifica o item existente de orçamento de rúbrica, né? Ele vai ser a pessoa que vai estar lá só fazendo análise. Eu vou ter uma outra unidade, uma outra pessoa, um outro setor para fazer essa identificação, esse acompanhamento. Pelo menos deveria ser assim, tá? Eu sei que existem prefeituras pequenas que não conseguem fazer isso, tá, gente? Mas estou falando apenas o que está na legislação. Controle ainda, galera. Quem for para a parte financeira, notem que eu estou vindo por cada setor, tá, gente? Quem for para a parte financeira de controle, o que é correto realizar na parte financeira quem for trabalhar com controle financeiro? Tem várias possibilidades. Aqui eu peguei uma principal que acontece muito na prática, tá? Desconto, retenções, enfim, de determinado pagamento, de empenho, eles podem ser receitas orçamentárias ou extra-orçamentárias. Tá. O desconto, né, ou a retenção, desconto ou retenção, né, como queiram ser chamados, porque algumas prefeituras chamam isso de retenção, outras prefeituras chamam isso de desconto. E tem outras prefeituras que têm os dois, assim, as duas nomenclaturas, isso dá uma certa confusão. Prefeituras maiores, se eu pegar São Paulo, por exemplo, Rio, Mato Grosso do Sul, Campo Grande, que são as prefeituras que eu mais conheço ali, ela já tem essas duas nomenclaturas com plano de contas muito bem separados e muito bem divididos. Mas tá, as minhas retenções, os meus descontos, de determinado pagamento que eu fiz, isso para a contabilidade pública, isso é uma receita, óbvio que isso é uma receita. E ela pode ser orçamentária, se tiver sido prevista, ou extra-orçamentária não prevista. Mas, professor, eu vou prever um desconto? Claro que sim, por que não? Ah, mas eu posso prever desconto? Claro que sim, por que não? Você
pode e deve prever o desconto. Por que você pode e deve prever o desconto? Porque é o seguinte, isso é o seu planejamento. Você está planejando, por exemplo, pagar tal situação daquele empenho que você realizou ou que o governo anterior realizou, e você está prevendo pagar de forma antecipada. Se eu pago de forma antecipada, eu tenho desconto. Se eu tenho desconto, isso para mim é uma receita. Tá? Então, assim, quem mexe com o financeiro, galera, isso tem que ser muito bem controlado. Por que eu peguei esse exemplo? Porque justamente esse exemplo de desconto. Porque é um dos exemplos que mais caíram na questão de malha de crime contra a ordem tributária em algumas prefeituras. Descontos de créditos anteriores, né, que algumas prefeituras tinham para poder pagar, como dívidas para o Estado, por exemplo, dívidas às vezes atrasadas ou não, e que algumas prefeituras foram pagando para o Estado, né, porque ela pegou alguns empréstimos com o Estado, e aí ela foi pagando de forma antecipada e ganhou alguns descontos. E eu estou falando de valores mais substanciais, gente. Esses descontos, eles não foram muito bem controlados, por algum motivo que não vem ao caso, e aí, no caso, teve característica de crime financeiro, tá? Então, quem for trabalhar com o financeiro, gente, é claro, é evidente que vou ter que controlar o caixa. Caixa que eu falo, gente, a nomenclatura caixa, eu sei que a galera gosta de chamar de numerários, mas é uma nomenclatura tão arcaica, né? Mas, porque numerário, gente, é o quê? Na contabilidade pública. É tudo que eu tenho de valores financeiros em meu poder, tá? Então, no MCASP, quem é da parte pública vai chamar isso de numerários, que é tudo que eu tenho no meu poder. Isso está lá no Manual de Contabilidade Pública, lá no Manual aplicado à Contabilidade Pública, tá? Lá no MCASP. E aí, no caso seguinte, o numerário é tudo que eu tenho em meu poder, né? Então, vamos chamar de caixa, vai ficar mais fácil. O nosso caixa ali que a gente está cuidando, eu vou ter que cuidar da entrada, saída, tal. Isso é o basicão. Mas a parte dos descontos, ela dá uma possibilidade muito significativa de fraude. Por isso que eu puxei esse item do desconto. É claro que o basicão também eu tenho que controlar, tá? Ali é só um exemplo. Controle financeiro ainda, gente. O que eu não posso fazer? Esse é bem interessante. É um exemplo prático, tá, gente? Lançamento de resgate, de aplicação financeira é contabilizado como receita corrente dentro de receitas patrimoniais. Quem não é da contabilidade falou, professor, está falando grego. Tá, vamos com calma. Beleza, a minha prefeitura, né? Eu resgatei uma aplicação financeira. Tá, professor, primeiramente me explica o que é aplicação financeira. Na prefeitura eu tenho aplicações financeiras de liquidez imediata ou não. O que seria uma aplicação financeira de liquidez imediata, por exemplo? Vamos supor que a minha prefeitura estava com dinheiro sobrando, milagre, e eu fui lá e fiz uma aplicação financeira no banco ou em um dos bancos que a minha prefeitura trabalha. Por exemplo, um RDB, por exemplo. Pode fazer isso legalmente? Pode. Não tem impedimento legal, desde que eu tenha esse dinheiro sobrando, desde que esse dinheiro não estava ali previsto para ser gasto com uma outra situação. Beleza. Aí tá, fiz essa aplicação financeira no RDB, por exemplo, né, no CDB, qualquer outra coisa. Tá, vou resgatar o dinheiro. Aí eu estou falando do resgate. Vou resgatar o dinheiro. Quando eu resgato o dinheiro mais alguns juros, né? Beleza. Esses juros, pessoal, que eu estou resgatando, ele é uma receita financeira. Olha só, o lançamento de resgate de aplicação financeira é contabilizado como receita corrente dentro de receitas patrimoniais. Por que eu estou puxando esse item? Receita corrente dentro de receitas patrimoniais. Porque isso aconteceu e ainda vem acontecendo. Por que isso vem acontecendo, professor? Porque é mais fácil fazer o caixa 2. Simples assim, tá? Quando eu lanço esses juros que eu estou recebendo de uma aplicação financeira, pode ser, gente, uma aplicação financeira de curto prazo ou de longo prazo, tá? Peguei o exemplo de curto prazo, só por exemplo. Mas quando eu pego esses juros e lanço para uma receita corrente dentro de receitas patrimoniais,
eu posso ali, no caso, burlar o sistema e aí depois eu invento uma despesa dentro desse grupo para poder tirar esse dinheiro, né, de uma forma talvez ali libidinosa, talvez ali errada, né? Então, a contabilidade ela é muito clara. Cada um no seu quadrado, cada macaco no seu galho, né? Isso é uma receita financeira, eu vou lançá-lo lá dentro do nosso grupinho de receitas financeiras. Alguns planos de contas hoje mais atualizados já têm as receitas financeiras, inclusive até de juros. E alguns planos de contas de algumas prefeituras que eu já vi, vou pegar o caso de Petrolina. A prefeitura de Petrolina ela tem dentro do plano de contas dela uma receita financeira que ela classificou, e ela classifica, inclusive, da onde vem essa receita, se é um CDB, um RDB, se é um título do Tesouro Direto, por exemplo. Ficou longo? Ficou. Mas ficou legal porque ficou muito bem esmiuçado. É obrigatório ser igual? Não. Né? Eu só preciso classificar no lugar correto. Eu, particularmente, quanto mais esmiuçado for, mais fácil fica para controle. Aí é uma visão de auditoria governamental, tá? Que não é o caso, tá bom? Então, galera, de grosso modo, o que eu queria mostrar para vocês é como que a gente vai fazer esse controle aí, essa transparência na administração pública. É claro e evidente que eu tentei fazer um resumão para que vocês possam aí entender de grosso modo, e fui ali colocando algumas questões, ali algumas perguntas, para a gente poder ir debatendo. Lembrando que todas as perguntas que eu coloquei para vocês estão dentro da unidade 2, dentro do questionário que vocês estão respondendo nesse momento, tá bom, pessoal? Então, é isso, gente, por hoje. Obrigado e até a próxima aula, né?